Queridos irmãos, por favor, abramos as Sagradas Escrituras na continuidade da exposição do livro de Josué, capítulo 7, os versos de 13 até o final, no verso de número 26. Josué, capítulo 7, os versos de 13 até 26. E a congregação amada, assentada como está, lerá os versos pares, e eu lerei os versos ímpares. Então, Josué, capítulo 7, verso 13, diz assim: Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não mo ocultes. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Amado Deus, nós gostaríamos de provar do Teu milagre nesse momento. Nós cremos na ação poderosa do Teu Espírito para nos fazer iluminados os olhos e o coração, a fim de compreendermos o que o Senhor quer de nós. Senhor, nem direita nem esquerda, faz o milagre agora de entendermos cada um de per si aquilo que o Senhor quer, que ao voltarmos para casa hoje, nós tenhamos a certeza que o Senhor tratou com o nosso coração. Para a Tua glória, em nome do Cristo vivo. Amém. Irmãos, vamos abrir a Escritura em Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. E se por acaso esse texto não está marcado na sua Bíblia, eu sugiro que você o faça. Hebreus 12, verso 14.
Leiamos juntos, irmãos, Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, o tema dessa mensagem é o pecado na vida de um homem, mas desde a liturgia nós estamos tratando de santificação. Então, não adianta o indivíduo dizer, eu sou um predestinado, eu sou um crente, e não experimentar da santificação, que é o desenvolvimento da sua salvação. Com o passar dos anos, o cristão vai deixando a sua natureza e vai se parecendo cada vez mais com Cristo. Ele vai se convertendo paulatinamente todos os dias até o final. Então, ou ele está sendo transformado em Cristo, ou Deus falhou. Como Deus não falhou, é porque ele, na verdade, tem que pensar direitinho se é um crente. Queridos, a palavra veterotestamentária para santificar é kadash. Kadash é um verbo e na declinação vem o substantivo correspondente, que é kodesh. E o adjetivo é, que você já deve ter ouvido, kadosh. Porque você anda por aí e vê cada placa, kadosh disso, Shekinah daquilo outro. Então, você vê esses nomes bíblicos para todo lado e eu duvido muito que a pessoa saiba direitinho o que é. Mas, muito bem, kadash, kadosh, que significa, na opinião de alguns, que kadash relacionado com shadash é brilhar. E isso tem muito a ver com a glória e a santidade de Deus. O Deus 3 vezes santo, ele brilha a sua glória. No entanto, irmãos, com o maior grau de probabilidade, esses nomes seriam derivados da raiz kad, Q-A-D, significando cortar. E isso daria uma ideia de separação, que eu prefiro essa no original, indicando pureza e majestade. De novo, porque o Deus 3 vezes santo, ele brilha por pureza e é separado pela sua majestade. E em santidade, sem santidade, ninguém o verá. Queridos, num paralelo, o diabetes é um mal advindo do pecado. E o diabetes, ele causa cegueira, perda da função renal, que é o sujeito ficar espetado numa máquina de diálise, problemas cardíacos e amputações, dentre outros. Você tem controlado o seu diabetes? Pastor, mas eu tenho 20 anos. Nós conhecemos um jovem, muito jovem, que foi parar na UTI e só não foi porque Deus tinha planos. E ele sequer sabia que tinha problemas de diabetes. Você já deu uma olhadinha como é que anda o seu nível de glicemia? Faça, viu, meu irmão? Faça, porque isso é muito importante, muito. Queridos, as questões mais nefastas dos altos níveis de glicose no organismo, se é que existe algo pior, porque o sujeito fica cego, são as amputações. A pessoa viva vai sendo enterrada aos poucos. Tem que fazer um ofício de enterra da metade, da parte que foi amputada. E isso se dá pela gangrena, a morte do tecido causado por uma infecção ou falta de fluxo sanguíneo. A morte do tecido costuma ocorrer nas extremidades ou a pele. E isso, geralmente, é uma condição que se vê nos dedos do pé, da mão, os membros, mas pode também afetar músculos e órgãos. E os sintomas incluem uma pele descolorada, uma dor intensa, seguida de dormência, com secreção e mau cheiro. Mau cheiro. A gangrena requer cuidados urgentes. O tratamento inclui antibióticos e a remoção do tecido morto. A remoção do tecido morto é a amputação. E, irmãos, depois de alguns anos, uma década e um pouquinho trabalhando no ambiente de saúde, o médico, para amputar, é um dos mais difíceis de todos. Porque mesmo que o médico tenha tal especialização, ninguém gosta disso. De jeito nenhum.
Mas se você agir rápido, a infecção pode ser debelada e a pessoa não morre. De novo, deixa eu usar um paralelo aqui. No Canadá, uma mulher vinha andando de carro e na frente dela, um policial rodoviário, e aquela mulher, de repente, deu seta e encostou. Como a estrada estava cheia de neve, o policial estava atento para ela e encostou também e veio andando para saber por que ela tinha parado. É porque ela tinha visto uma coisa fofinha, lindinha, gostosinha, um filhote de guaxinim, aquela coisa assim, aquela bolinha. Aí ela pegou aquilo tal. Aí o guarda disse para ela assim: dona, isso vai fazer um estrago na vida da senhora, hein? Não, isso aqui é bonitinho, fofinho, olha que coisa lindinha, né? Tá bom. O tempo passou e o guaxinim cresceu. Num dia, ela não deixou ele fazer o que queria. Levou 189 pontos no rosto. Pecado é assim, irmãos. Fofinho, bonitinho, gostosinho, você vai colocando o bichinho debaixo do braço e depois ele te mata. É só isso. É só assim. Queridos, se pecado não for extirpado, ele vai provocar a morte. As Escrituras não podem falhar. Então, o pecado traz consequências terríveis e ele culmina em morte. E o que me causa, assim, estranheza, irmãos, sinceramente, é que Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a pessoa escolhe, de mente aberta, o pecado. O Senhor Jesus aponta dois caminhos: diabo, pecado e morte. Ou Cristo, vida e vida abundante. O sujeito fala assim: eu vou pelo pecado. Tudo bem. Mas sabe o que é mais horrendo ainda, irmãos? É que as consequências do pecado não ficam apenas em cima da pessoa. As consequências do pecado atingem a família e atingem os descendentes. Mas, irmãos, por favor, eu não estou tratando de maldição hereditária do púlpito dessa igreja, hein? Então, e eu vou falar do púlpito dessa igreja. Se você acredita em maldição hereditária, por favor, desista de ser crente e vai fazer qualquer outra coisa. Porque não presta para você. Porque não presta. Você não dá conta dos seus pecados. Se você tiver que dar conta do seu pai, de um outro fulano que você não sabe nem quem é, que está na árvore genealógica, desiste desse negócio e vai embora. Então, não existe maldição hereditária, irmãos. Psicologicamente, que aí eu vou caminhar um pouquinho aqui, behaviorismo e gestalt, os filhos dos crentes deveriam ser treinados a ser crentes, mas eles estão sendo treinados a serem pecadores pelos pais. E aí, o filho fica olhando para o pai e vai repetir na gestalt o comportamento que o pai tinha, porque o pai é uma figura importantíssima para ele. Então ele repete o comportamento daqueles que lhe são modelo. Irmãos, por favor, um pai que beba, né, irmãos? Então, um pai bebe. E aí, ele está abrindo portas para o filho beber e se drogar. Pastor, mas eu seguro a onda, né? E eu não sou alcoólatra. É verdade, irmãos, mas ninguém começou alcoólatra e ninguém conhece ninguém. Por favor, irmãos, sabe o que é isso? Porque cada um de nós aqui é diferente. Então, vamos supor, eu tenho uma tranquilidade, né, para tomar vinho. Então, eu tomo vinho. Mas se um outro irmão tomar vinho, ele se perde. Vocês querem ver, irmãos, remédios. Algumas pessoas começam a tomar remédio e vão tomando remédio e acabam com a vida. Algumas pessoas começam a comprar e acabam com a vida comprando demais. Outras têm a língua tão grande que acabam com a vida falando dos outros. Outros têm problema com comida e são glutões e acabam morrendo de tanto que come. E isso também é o mesmo pecado de quem bebe. Então, todos têm o seu calcanhar de Aquiles, todos. Mas nós estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. E você leu na liturgia hoje.
porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, sim, nós estamos debaixo da graça, irmãos, porque se o Filho nos libertar, nós seremos livres. Todos aqui dentro têm um calcanhar de Aquiles, todos, e não estou tendo revelação nenhuma não, tá, irmãos? Estou afirmando que todos aqui têm um calcanhar de Aquiles. E eu gostaria que você voltasse para casa dizendo assim: Senhor, hoje o Senhor tratou com santificação na minha vida. E hoje eu li que o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Estou voltando para casa, meu Deus, e eu não quero ter contemplação da Tua palavra, mas eu quero colocar a Tua palavra na minha vida e usufruir dos benefícios que ela tem. Por favor, meu irmão. Então, não se irande com aquilo que te seduz. Não se irande. Mas não bata no peito e diga assim: não, isso aqui eu tiro de letra, isso aqui não tem problema não. Fica na frente. Pecado é infernal e a ocasião faz o ladrão. Tá, irmãos? Então, por esse texto, o que você deverá fazer imediatamente? O pecado deve, em primeiro lugar, ser exortado e o autor identificado. Por favor, os versos de 13 a 18. Vamos ler, irmãos. 7, de 13 a 18. Começando da seguinte forma. Podem ler, por favor. E fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar as famílias dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre... E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carni, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Até aí. Irmãos, imediatamente, o pecado deve ser exortado e o autor identificado. Verso 13. A congregação de Israel foi chamada para julgamento. Irmãos, a congregação foi chamada para ser julgada. Qual é a primeira palavra para a congregação? Santificai-vos. Irmãos, por favor, qualquer um de nós aqui, se chegar no fórum para participar de um julgamento e você não estiver devidamente vestido, o juiz te coloca para fora. E nós somos, irmãos, de um tempo, eu acho que eu estou ficando velho, né? Que o crente vinha muito bem vestido para a casa do Senhor. Não estou falando de desfile de moda, para um ficar tirando onda com o outro. Isso é um extremo. Mas o outro extremo é o sujeito achando que ele está indo para a feira. Né? Eu tenho falado com os oficiais da igreja. Os oficiais da igreja são modelo. Então, os oficiais, sobretudo, servem de exemplo. Josué, diz para o povo que amanhã eu vou me encontrar com vocês. Primeira coisa, vocês se santifiquem. O que é santificação, irmãos? Vocês se limpem, tomem banho e se preparem espiritualmente. Aí, irmãos, eu tenho costumado chegar no sábado, falar assim, gente, amanhã é feira da alma. Como diriam os nossos pais puritanos. É dia de ir para a feira da alma. Decente.
Você vai à presença do Deus Todo-Poderoso com reverência, você chega diante de Deus e, para usufruir daquilo que Deus te deu, ou Ele tem de compromisso com a congregação que é dele, Ele fala ao coração dessa congregação. Então, os puritanos diriam: prepare-se para o culto previamente, limpe a mente. Vocês querem um exemplo, irmãos? Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu posso assistir futebol de tarde, no domingo? Meu irmão, vamos fazer o seguinte: a Escritura diz que todas as coisas te são lícitas, mas... Tá bom, então vou fazer o seguinte: se for possível você assistir o futebol sem xingar ninguém, sem pensar aquelas coisas que você pensa quando está assistindo futebol, tudo bem, depois você vem para o culto. Mas o problema é no dia do Senhor você se envolver com alguma coisa que vai te fazer perder a santidade, aí você vem e estende a mão para a Santa Ceia. Você acabou de soltar aqueles palavrões desse tamanho em casa, e aí você vem para a Santa Ceia. E quer ser abençoado. A mesma boca que jorra maldição, jorra a bênção. Então é por isso, irmãos, que a nossa fé diz o seguinte: cuidado no dia do Senhor para você não se envolver com coisas que vão te tirar desse clima de santificação quando você diz: Senhor, vem falar comigo. Porque se você não tiver arrumado, meu irmão, Deus não vai falar com você. Deus não é parceirinho. Deus não é igual. Deus é santo, santo e santo. Muito bem. O culto aqui, irmãos, seria para Deus exortar o povo a retirar do meio de si a maldição, o amaldiçoado, a razão deles terem perdido e que continuariam perdendo todas as guerras dali para frente. Final do capítulo 6. Ou vocês tiram, ou eu não estou no meio de vocês, vocês vão perder tudo aqui para frente. Deus é extremista, né? Pois é. Queridos, a exortação é a primeira etapa da disciplina numa igreja reformada. O que é exortação? É a pessoa ser chamada a atenção. Pessoa chamada a atenção. A segunda etapa é o afastamento da comunhão. A pessoa é afastada da comunhão para, durante um período, expressar o arrependimento. E se ela não se acertar nesse período, aí nós vamos para a terceira e terrível etapa da disciplina, que é a excomunhão. A pessoa é desligada do rol de salvos sobre a face da terra. Então, a primeira etapa é a exortação. Deus disse assim: reúne o povo, porque eu vou exortar o meu povo. E hoje nós ficamos, com um pouco de milindres, mas eu vou falar, o irmão não vai gostar. Você tem a responsabilidade de dizer quem está em pecado, que está em pecado, porque senão ele vai requerer o sangue dessa pessoa das suas mãos, como o atalaia de Israel que você não foi. Mas se você disser para a pessoa o pecado que ela está cometendo e ela voltar atrás, você acumulou brasas vivas sobre a cabeça. Muito bom, irmãos. Por que é mais fácil, irmãos, então, não chamar a atenção do filho, do cônjuge e deixar como está? Isso é verdadeiramente mais fácil? Porque nós estamos vivendo isso também. Eu estou vendo que tem um troço errado e eu não falo. Não, é meu filho. Se você deixar rolar, ouça, hein? Tem uma palavrinha diabólica rodando por aí, dizendo assim: o tempo cura tudo. Mentira. O tempo não resolve questão de pecado. Ou você trata do pecado, extirpa o pecado, ou o pecado vai enraizar e crescer. Não acredite, hein? Tempo não resolve questão de pecado, hein? Ou você trata dele, ou ele vai crescer e enraizar. Ao invés de vista grossa, nós devemos chamar para conversar e clamar por sabedoria. Senhor, como é que eu devo fazer? Porque o verso de número 15, irmãos, esse eu tenho que ler de novo. 7,15 vai dizer assim: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver. Irmãos, de vez em quando,
eu estou em um ambiente de brincadeira, né? A gente brinca com os pastores e alguns presbíteros e diz assim, fogo puro, né, irmão? Porque no meio evangélico saiu um negócio aí de pedir fogo de Deus e tem uns cânticos que começam, né? Manda o teu fogo, Senhor, manda o teu fogo, Senhor. E o sujeito vai cantando, a gente vai chegando de lado, né? Vai chegando de lado. Porque se Deus mandar o fogo dele mesmo, irmãos, só existe um fogo nas Escrituras, que é um fogo purificador e consumador, irmãos. Eu gostaria que alguém me mostrasse uma palavra de Jesus que ele mandou falar assim, ó, busca o fogo. Acha para mim. Acha para mim, seu Jaime vai ajudar a gente a montar um grupo de coreografia do fogo. Irmãos, não tem a menor chance de fogo nas Escrituras significar algo que não seja consumir pecado. E é isso que está sendo falado aqui. Eu vou consumir o sujeito e a família dele inteira. Verso de número 15. Morte, irmãos. Irmãos, a pena de morte. Parece pesada, né? Deus falando assim, olha, eu vou matar o sujeito e a família toda. Por favor, leia o verso de número 5. Leiam todos juntos, por favor. 7:5. Tá bom, irmãos. Por causa do pecado de Acã, quantos morreram? Pena de morte, irmãos. Foi ele que trouxe o pecado que causou a morte de 36. Agora ele morre também. Maldição hereditária. Os filhos pagam pelos pecados dos pais? Está aí o texto, irmãos. Aí alguém vai falar assim, você está vendo? O filho vai morrer pelo pecado do pai. É mesmo, meu irmão. É mesmo. Você não dá conta dos seus pecados, você vai dar conta do pecado dos outros, irmãos? Mas, pastor, então por que a família foi condenada junto? Irmãos, nós vamos pelo texto daqui a pouquinho. Acã chegou em casa com a capa babilônica, com prata, com ouro, cavou no meio da casa, enterrou o negócio e todo mundo, no bom mineirês, ficou quitinho. Foram todos coniventes. Ó, o negócio aqui é rentável, viu? Tem ouro, tem prata, vai dar dinheiro para todo mundo, nós vamos melhorar de vida. Fica quieto. Aí todo mundo ficou quieto. São coniventes com o pecado, irmãos. E aqui nós vamos precisar trabalhar sobre isto. Por favor. Queridos, de modo semelhante, os membros de famílias morreram na rebelião de Corá, na queda de Amã e após a fuga de Daniel. Pai, não acoite erro do seu filho. Como é que é, pastor? É meu filho. Pois é, meu irmão. Não acoite erro do seu filho. Pastor, mas é meu filho. Então, porque ele é seu filho, ele vai ter um grau de cobrança maior do que os outros, porque ele é seu filho. Cuidado, hein? Filho que tem pecado acoitado, vira bandido, hein? Cuidado, hein? Irmãos, esposa, não esconda pecado do seu marido. Pastor, mas como é que é isso? É o seguinte, irmãos, vocês são casados. Pastor, somos um diante de Deus. É, muito bem. Até o dia do tribunal. Diante do tribunal de Cristo, cada um prestará conta de per si. Então, esposa, não acoite pecado do seu marido e vice-versa. Pecado tem que ser tratado, irmãos. Ainda que se confesse. Irmãos, como é que funciona? É bom que nós vamos tratar disso, né? É bom. Você está com pecado corroendo. Procure seu pastor. Seu pastor tem um dever de confessionário. Pecado, segundo Mateus, primeira etapa, chama essa pessoa, converse com ela. Se ela se arrepender, acabou ali. Mas, se você aconselha a pessoa
ele continua no pecado, aí você vai chamar de novo e com uma testemunha. E aí você diz assim: irmão, você continua em pecado. Se ele mudou, acabou ali. Agora, se não aconteceu, aí a terceira etapa é conselho. Aí nós envolvemos o conselho da igreja com um documento escrito, formal, e vai ser instaurado um nosso julgamento sobre aquela questão. Então, queridos, nós não somos a Gestapo, nós não estamos procurando alguém para acabar com ele por causa de pecado. Mas pecado precisa ser tratado. Você precisa confessar isso e ficar livre disso. Não adianta esconder. Não adianta. Então, em segundo lugar, irmãos, o pecado deve ser isso, confessado. De 19 a 21. Vamos juntos? Por favor, 19 a 21. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Obrigado. Irmãos, imediatamente o pecado deve ser confessado. Eu acho interessante, a gente tem uma facilidade para fazer coisa errada, ou é só eu, né? Mas é fácil. O problema é se eu voltar atrás depois. Confessar o pecado, tratar do pecado e tal, mas para fazer coisa errada é rápido. Mas aí você imagine a vergonha de Acã, a família dele toda junto com ele, na frente da congregação inteira. Mas hoje, irmãos, Deus está fazendo isso aqui, quase exatamente o que está aqui. Deus está vindo ao seu coração, você está no meio da congregação dos santos, a diferença é que Deus está tratando com o seu coração. A diferença é essa. Por favor, meu irmão, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Como é que começa o verso de número 29, o verso 19, irmãos? Meu filho. Josué adota a forma paternal para corrigir. Deus nos corrige como um pai corrige a filhos. Irmãos, por favor. Pastor, mas a psicologia, mas o Estado. Não, meu irmão. Você, no dia que fez a sua pública profissão de fé, você disse o seguinte: a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Então, os filhos devem ser disciplinados como Deus disciplina os seus filhos. Se o Estado brasileiro continuar dando margem para vagabundo do jeito que está, esse país vai ficar insustentável, passando a mão na cabeça de vagabundo. Esse país vai ficar insustentável. O Estado tem que punir bandido, irmãos. Não é passar a mão na cabeça de bandido, não. E nós não queremos isso dentro das nossas casas e dentro da nossa igreja. Irmãos, por favor, Josué chama Acã e disse o seguinte: confessa, admite. Irmãos, MacArthur faz ver uma ordem aqui do pecado. Como é que vai o negócio? No verso de número 21, Acã diz o seguinte: eu vi. A segunda coisa, eu cobicei. A terceira, eu me apossei. Eu escondi. Foi a mesma coisa que Davi fez quando estava vagabundeando em casa. Ele sobe e fica olhando a mulher dos outros. A segunda coisa, ele cobiçou Batseba. A terceira coisa, ele se apossou dela. A terceira coisa, ele tentou esconder. Mas pecado não fica escondido. O mesmo diabo que nos manda fazer a porcaria é que coloca para todo mundo ver depois. Então, a bela capa babilônica, irmãos, era um negócio chique, rapaz. Você está pensando o quê?
Era tecido e tal, e bordado, figura de pessoas, animais, bordado com pedras preciosas e ouro. Era um negócio chique. Prata, ouro, isso é riqueza, irmãos. Você acha mesmo que Deus vai te tentar com, né? Deus não tenta ninguém. Você é tentado pela sua própria cobiça, e essa te atrai e te seduz. E uma vez tendo concebido, ela dá a luz ao pecado que gera morte. O diabo então vai aparecer para você, chifrudo, fedendo a enxofre, verruguento, com um rabo grande e um garfo na mão. É capa babilônica, meu irmão. É coisa chique, que enche os olhos. E cai muita gente, do mesmo jeito. Irmão, lhe chamou a atenção? Sabe aquela passada de olho que você faz assim, faz, nossa, te chamou a atenção? Abaixe a cabeça, não olhe de novo. Irmãos, nós estamos na Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte. Vai para a orla da Pampulha e me ajude a ser um crente, olhando uma vez, abaixando a cabeça e não acompanhando com o olhar. Ah, pastor, mas todo mundo faz isso no Brasil. Você não é todo mundo, hein? Você é um crente no Senhor Jesus, hein? Passou aquela mulher escultural vestida com aquela roupa, e mulher sabe como é que tenta homem. E aí você vai e fica, né? Quase cai, né? O diabo vai te pegar exatamente aonde você está colocando os olhos, aonde você está colocando o seu coração. Queridos, a cobiça é sobretudo pecado. Por quê? Citei lá na congregação o presbítero Renato, né? O presbítero Renato chega com o carro dele, aí eu olho e falo assim, nossa, olha lá, o carro do presbítero Renato. E, puxa vida, o presbítero Renato tem um carrão. O que eu estou dizendo? Meu Deus é injusto comigo. Por quê? Porque o meu irmão tem um carrão e eu tenho essa coisa aqui. Então, duas situações, eu não estou satisfeito de Deus dar para o meu irmão e eu estou reclamando do que Deus me deu. Então, a cobiça é dizer assim, Deus, o Senhor é injusto. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Tá bom, irmãos. Terceiro e último ponto, o pecado deve imediatamente ser punido exemplarmente. Versos de 22 a 26. Vamos juntos, por favor? Enviou mensageiros até o dia de hoje. O pecado deve ser punido exemplarmente. Verso de número 22. Acã levou o pecado para onde, irmãos? Dentro de casa. Irmãos, se nós pudéssemos chegar, depois de ter feito uma grande bobagem, despir o pecado, dobrar ele direitinho e largar ele da porta para fora, menor male. Mas nós entramos com ele dentro de casa. E quando nós entramos com o pecado dentro de casa, nós estamos levando a morte para dentro de casa. Estou colocando em risco minha família.
Irmãos, vocês estão sentados, por favor, ninguém caia. O único em pé aqui sou eu. Vou explicar. A Elaine, por algumas vezes, falou assim: eu vou me separar de você. Se você fizer isso, eu me separo de você. E cada vez que ela diz isso, eu amo mais a minha esposa. Deixa eu explicar. Elaine me diz o seguinte, que ela ama mais a Deus do que eu. E se algum dia eu largasse o nosso Deus, que fez tudo por nós, não teria motivos para ela continuar casada comigo. E eu amo minha mulher por isso. Eu não sou a pessoa mais importante na vida dela, é Deus. Então, cônjuges não são um só perante Deus. Não seja conivente, hein? Porque senão você perde o marido e perde a família inteira. Verso de número 23. O pecado foi trazido e colocado diante da congregação. Quanto mais cedo você procurar a ajuda de alguém da igreja, melhor. Verso de número 24. Não é justiça com as próprias mãos, mas o mesmo Israel que deveria matar todo o cananeu, acabar com os bens dele, tudo, extirpar o pecado da terra, agora deve extirpar o pecado da terra que está com Acã, a sua família e seus bens. Acã, quando cobiçou, ele disse assim: é melhor ser cananeu, é melhor ter as coisas dos cananeus. Bom, então você também vai ser extirpado da terra. Porque Deus quer santificação para vocês começarem tudo com isso na terra. Verso de número 25. A mesma desgraça causada foi a que chegou até a família de Acã, morte por apedrejamento, depois fogo nos cadáveres até limpar a terra toda. Duro, não é, meu irmão? Nossa, pastor, que coisa horrível. Mas a coisa mais horrível que esse mundo já viu foi o Senhor Jesus, sem pecado nenhum, ser cravado naquela cruz e ser morto como ele foi, pelo seu pecado e pelo meu pecado. E isso foi horrendo, porque o Senhor Jesus não tinha culpa, e Acã tinha culpa. E as pessoas ficam: nossa, tadinho do Acã. Tadinho do bandido, tadinho de não sei quem. Vá pelo princípio bíblico, hein, irmão? Vá pelo princípio bíblico, hein? Ah, tadinho do menino, não deve ser corrigido. Bom, tem gente querendo ser melhor do que Deus. Porque Deus está falando: corrige, traz a morte pela espada, porque o juiz tem autoridade para isso. Irmãos, ou você toma Cristo como seu advogado, ou você não tem como pagar a conta. O Senhor Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça, se nós confessarmos os nossos pecados. Não tem um pecado que Deus não perdoe para você recomeçar a vida, mas o pecado tem que ser confessado e você tem que mudar de vida, nascer de novo. Ô Nicodemo, você não entendeu nada, você precisa começar tudo de novo. Então, por favor, ou o pecado vai ser punido em Cristo, ou você vai tentar pagar uma dívida que você não pode. Queridos, o que é o grande monte sobre Acã? É um monumento. Fazei isto em memória de mim. Celebramos Santa Ceia. Santa Ceia é um memorial. Cristo disse assim: lembrem do sacrifício que eu fiz. As pessoas, quando passavam diante daquele montão de pedra, os menininhos grudavam na perna da calça do pai e falavam assim: pai, o que é esse monte de pedra aqui? Meu filho, aqui um homem roubou e trouxe a profanação para dentro do povo de Deus e pessoas morreram por causa do pecado dele. E ele está enterrado aqui com a família todinha. É um monumento à santificação. Um monumento à santificação. Cicatrizes, irmãos, são bênção quando nós passamos por monumentos em nós. Todas as vezes que eu olho, eu tenho uma cicatriz aqui assim. Sabe aquele aparelho de barbear que você desenrosca assim, que solta a gilete em cima? Eu ganhei uma metralhadora, daquela época podia ter metralhadora criança, e que soltava fogo, lembra? Pois é, ainda bem que aquilo sumiu, porque a gente não ia aguentar, 4 netos com aquilo em casa, mas estragou. E eu tive sempre desejo de consertar aquelas coisas. E eu falei assim: vou consertar a metralhadora com a gilete.
Até hoje eu lembro que não deu muito certo. Mas, irmãos, todas as vezes que eu olho pela cicatriz assim, eu digo assim, Gilete não é ferramenta. Eu aprendi, custou. Cicatrizes são uma bênção na vida do servo de Deus. Você vai olhar e vai dizer assim, Deus, nunca mais. Eu aprendi, doeu muito. Valorize as suas cicatrizes. Vale de Acor, irmãos. Vale de Acor significa vale de problema. E Acor, no hebraico, é um sinônimo de Acã. Vale do problema que foi resolvido. Irmãos, eu preciso encerrar dizendo o seguinte, o pecado deve ser extirpado para que haja santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Martim Lutero diz assim, não teríamos esperança se Pedro não tivesse negado a Cristo, se os apóstolos não tivessem ofendido a Cristo, se Moisés, Arão e Davi não tivessem caído em pecado. Deus deseja confortar pecadores com esses exemplos. É como se Ele estivesse dizendo a cada um de nós, se você pecou, dê a volta por cima e recomece. A porta da graça está aberta para você. Irmãos, não existe um aqui dentro que não peque. Não existe um aqui dentro que não peque. Mas há aqueles que estão escondendo o pecado. Há aqueles que estão escondendo o pecado em casa. Cavam um buraco no quartinho do fundo, às escuras, e se a gente puxar o HD do computador ou puxar a memória do celular, vai ser um estrago. Irmãos, a quantidade de pornografia crescente no meio daqueles que se dizem cristãos é um negócio assustador. Enquanto tiver pecado escondido na sua vida, você vai continuar patinando e nunca vai provar o que é o relacionamento com o Senhor Deus. Cristo Jesus nos promete, irmãos, é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto... É Deus quem faz a obra. Na Ordo Salutos, todas as etapas da salvação são efetivadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas a santificação é a única que nós vemos uma sinergia com o ser humano, que atende ao chamado do Espírito e diz assim, Senhor, eu quero. E eu vou ter que negar o meu eu e carregar a cruz. Porque santificação não é para todo mundo, irmãos. E interessante, Apocalipse 3:20 vai dizer assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Tá bom. Você está ouvindo, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Você está ouvindo, você vai para casa. A responsabilidade é sua. Aquilo que eu pude, eu falei do púlpito dessa igreja. Senhor, é o Senhor que efetua tanto querer como realizar, então faz na minha vida. Porque eu quero estar livre do anátema, da maldição que estraga a minha vida, da minha família e da minha igreja. Pastor, eu não sei como fazer. Nem eu. Mas eu sei de uma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Você não tem que saber como. Você tem que falar no silêncio do seu coração, dizendo assim, Deus, eu cansei. Eu cansei de carregar isso. Eu estou entregando e quero que o Senhor faça a obra de santificação na minha vida, custe o que custar. Matthew Henry vai dizer assim, ninguém pode conhecer sua eleição a não ser por uma conformidade com Cristo, pois todos os que são escolhidos o são para a santificação. Você foi escolhido, para ser como Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Reverendo Ricardo, por favor.